Requerimento proposto pelo vereador Ademir Honorato, que pede explicações ao Executivo sobre dispensa de licitações para ações voltadas ao enfrentamento ao Covid-19, foi aprovado na Câmara. Setor de Finanças da Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprova subsídio para pequenas empresas. Câmara dos Deputados analisa a proposta que saiu do Senado, liberando mais de 15 bilhões de reais em linha de crédito para micro e pequenas empresas durante a pandemia do novo coronavírus. Governo de Santa Catarina confirma que gerenciamento da pandemia é analisado dia a dia. Novo ministro da Saúde elabora estratégias para a retomada da economia. Em Manaus, caos funerário é registrado em virtude da propagação do coronavírus. Em Nova York, veterinários confirmam que 2 gatos foram contaminados pela Covid-19. Comitê de Gestão de Gastos de Criciúma se reuniu pela primeira vez. Com a pandemia do novo coronavírus, casos de violência contra a mulher aumentaram em vários estados brasileiros. E na série de reportagens especiais produzidas pelo Departamento de Comunicação da Unesc, vamos falar sobre a importância de lidar com as emoções em época de isolamento social. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quinta-feira, 23 de abril de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa tarde. Foi aprovado na Câmara de Vereadores de Criciúma um requerimento do vereador Ademir Honorato, que pede explicações ao Executivo sobre a dispensa de licitação em ações de enfrentamento ao novo coronavírus. Confira. O serviço de limpeza de ruas contratado pelo governo municipal chamou a atenção do parlamentar criciumense. Na ocasião, trabalhadores desinfectam locais considerados de alto risco de contaminação. Eu fiz esse requerimento, a princípio, porque é o meu trabalho fiscalizar, né? Tá fiscalizando os atos do Executivo. E me chamou muita atenção, que é um valor muito grande, né? Um valor de R$600 mil, de um contrato emergencial, que ele podia ser feito em 1, 2, 3 parcelas de 100 mil, que já seria um valor muito grande, né? E então, assim, me causou estranheza, né? Esse valor muito alto. E também o Executivo ele tem até 30 dias para me responder este requerimento que eu fiz a ele. O vereador questiona a eficiência dos serviços, principalmente em locais onde, segundo ele, a durabilidade do vírus não é tão grande. Esse valor desse contrato, R$600 mil, é para um caminhão-tanque ficar lavando as ruas. Ou seja, nós sabemos que essa doença ela não tem muita durabilidade de um dia, 2 em ambientes dentro de casa. Agora, você pega numa estrada que está ali a 25, 30 graus, lavar a estrada eu acho que não é um bom dinheiro aplicado, não. R$600 mil para ficar passando água nas estradas, nas vias. Sobre as políticas de enfrentamento ao coronavírus, Ademir Honorato reforçou que a preservação à vida é essencial, porém, fez ponderações. A minha avaliação que eu faço sobre o Covid-19 aqui no nosso Brasil é o seguinte: estamos vendo vários tipos de ações, com excessos, às vezes em certos pontos. Não tem nada que pague o valor de uma vida, sim. Mas, assim, as comparações que estão sendo feitas conosco, o nosso país hoje, o Brasil, está em pleno verão. Já a comparação que está sendo feita lá com a Itália, Estados Unidos, na região da Europa também toda, e lá eles estão no inverno. Então, esse vírus ele se propaga muito bem mais em regiões na época de frio. Ou seja, nós estamos aqui em pleno verão. Então, tem que diferenciar um pouco mais disso, certo? Então, eu vejo dessa forma. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a Comissão de Finanças aprovou o subsídio que será concedido a pequenas empresas do Estado.
Deputados da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram um projeto de lei que trata da redução na taxa de juros a micros e pequenos empreendedores durante a pandemia da Covid-19 no Estado. O objetivo do PL é que o governo estadual subsidie as taxas já aplicadas em período de normalidade da economia. A medida vale para a situação emergencial. A proposta é do Executivo, que constata o risco desses estabelecimentos não suportarem a baixa da receita nesse momento de crise. A medida ela restringe-se apenas a juros remuneratórios. O cumprimento da lei almejada será acompanhado pela Secretaria da Fazenda através de relatórios pormenorizados do Badesc e do BRDR. Na verdade, o que ela faz é autoriza o Executivo para que promova as alterações necessárias para o cumprimento da norma proposta na Lei Orçamentária Anual, na LOA, no PPA, também bem como as autorizações ao Badesc para que possa postergar aqui também os pagamentos dos contratos de operação de crédito em andamento em favor de seus clientes. Também foi aprovado o projeto de lei que trata da transparência nos contratos públicos do Poder Executivo no período de pandemia do novo coronavírus. A iniciativa prevê que o Estado forneça informações sobre os contratos firmados, como dados dos contratados, justificativa da necessidade, valor empregado e tempo de duração. O PL é de autoria do deputado estadual Fabiano da Luz e o colegiado seguiu a orientação do relator, deputado Sargento Lima. Entendo que esse projeto venha ajudar o Estado para que os gastos acabem não sendo exagerados ou infundados. Diante do exposto no que concerne aos pressupostos da ordem orçamentária e financeira de observância obrigatória por parte desta comissão, o meu parecer é pela aprovação. Na reunião também foram apresentados dados referentes à arrecadação do Estado no período de pandemia, em comparação ao ano passado. No mês de março, a queda foi de cerca de R$200 milhões e nos primeiros 17 dias de abril, o recuo já representa 25% a menos que o mesmo período de 2019. Apesar das baixas, o setor de telecomunicações teve aumento na arrecadação em ICMS, já que tem sido o mais utilizado durante o isolamento social. A Câmara dos Deputados analisou a proposta que saiu do Senado, liberando mais de 15 bilhões de reais em linha de crédito para micro e pequenas empresas durante a pandemia do novo coronavírus. No mesmo dia, o Senado avaliou a proposta que estende o Corona Voucher no valor de R$ 600 para dezenas de categorias de trabalhadores informais atingidas pela crise. Esse foi mais um dia em que o Congresso se voltou para a apreciação de matérias que têm como foco amenizar os impactos da crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. No Senado, os parlamentares tinham na pauta a proposta que estende o chamado Corona Voucher para novas categorias de trabalhadores informais atendidas pela crise. Assim, autônomos como motoristas de aplicativo, diaristas e pescadores artesanais passarão a ter o auxílio financeiro de R$ 600 em 3 parcelas. A proposta voltou para os senadores depois de sofrer mudanças na Câmara. Entre as alterações, os deputados autorizaram o pagamento do auxílio a quem ganha mais de R$ 28 mil neste ano, sem exigir do beneficiário que devolva o valor da ajuda do imposto de renda de 2021, como havia sido aprovada inicialmente no Senado. O projeto de autoria do senador Randolfo Rodrigues da Rede foi relatado pelo senador Esperidião Amin, do PP, que, no seu parecer, retirou do texto a inclusão de empregados domésticos e trabalhadores rurais que têm carteira assinada de receberem o Corona Voucher. Eu ofereço aos nobres pares na certeza de que este texto foi feito, na verdade, por todas as mãos, pensamentos, palavras e ações de senadores e deputados federais. Finalizada a votação, a matéria segue para a sanção presidencial. Ainda nesta quarta-feira, teve votação na Câmara. Os deputados votaram uma proposta que cria um tipo de empréstimo mais em conta, com menos burocracia, voltado para micro e pequenas empresas. O intuito é tentar alavancar os negócios dessas empresas neste momento de crise e reduzir o número de demissões.
A proposta, batizada de Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, prevê a liberação de 14,8 bilhões de reais em linha de crédito durante a pandemia. Esses empreendedores vão poder contar com empréstimos a juros anuais de até 3% para pagarem no prazo total de 3 anos. O projeto é destinado a microempresas que têm faturamento bruto anual de até R$ 360 mil e empresas de pequeno porte cujo faturamento anual é de até 4,8 milhões de reais. Deputados da oposição votaram a favor do projeto, porém pediram aumento dos recursos e do prazo de carência. Os empréstimos serão operacionalizados por bancos públicos. A União deverá custear 85% do valor de cada financiamento e as instituições financeiras os 15% restantes. Os interessados deverão apresentar uma garantia pessoal no montante igual ou superior ao crédito contratado. Além disso, o empresário deve se comprometer a preservar o emprego dos funcionários. Mas a relatora do projeto na Câmara, deputada Joyce Hausmann, do PSL, explicou por que retirou do texto o trecho que proibia que patrões demitissem funcionários sem justa causa pelo prazo de 60 dias após o recebimento da última parcela do empréstimo. A partir da data da promulgação dessa lei, quem pegar o empréstimo tem que ter o mesmo número de funcionários enquanto estiver usando daquele empréstimo, né? É basicamente isso. Então, se houver demissão, tem que haver uma recontratação e a partir da promulgação. Por quê? Para impedir que, eventualmente, alguém demita primeiro e vá pegar os empréstimos depois. Tá? E o projeto original tinha uma carência para o início do pagamento que cairia ali em outubro. A gente já conseguiu esticar lá para fevereiro. Então, eu gostaria de dar uma carência, a gente aprovar uma carência de 2 anos, mas não é possível. Nós temos que fazer um projeto responsável que rode, consiga rodar dentro dos bancos. E em relação à taxa de juros, é a mesma coisa. Eu sei que há alguns destaques em relação a colocar só a Selic. Eu pedi inclusive que o governo colocasse 100% desse valor e não 85%. O senhor é testemunha disso. Nós tentamos deixar esse projeto mais robusto com dinheiro da União. Não foi possível. Então, por conta dos bancos terem esse risco de 15%, se não houver uma mínima remuneração desse capital, não roda. Nós não podemos obrigar o banco a dar o empréstimo. Então, a gente está colocando o menor spread possível, a menor taxa possível, que é 1,25 ao ano, mais Selic, que tem projeção de queda e vai chegar aí em torno, segundo os bancos mesmo, 1,75 no final do ano. Por ter sido modificada na Câmara, a proposta que já passou pelo Senado terá que retornar para análise dos senadores. Mas o entendimento é que a tramitação pode ser rápida diante das dificuldades das empresas na crise. A seguir, o governo do estado confirmou que as ações tomadas de enfrentamento ao coronavírus são analisadas dia após dia. O governador de Santa Catarina confirmou que as análises do cenário da pandemia do coronavírus são realizadas todos os dias pela cúpula do governo. E através destas análises, as decisões de afrouxamento ou da necessidade de novas restrições são tomadas. Isso significa que as decisões do governo podem alternar conforme o avanço ou dissipação do vírus. Uma estratégia que, segundo o governador Carlos Moisés, é estudada com muito critério. A crise ela é gerenciada diariamente. Cada mudança de cenário requer uma mudança de atitude. Então, nesse sentido é que o governo toma decisões, e muitas vezes essas decisões elas são tomadas, de fato, a partir de uma análise de uma situação, de um quadro real hoje, eu tomo uma decisão amanhã, e assim por diante. E também a gente trabalha com ferramentas que nos prospectam alguns cenários, que são cenários possíveis, não são cenários absolutos, em termos de fidedignidade, mas são cenários possíveis que também nos auxiliam em tomada de decisão. Assim como a análise de casos concretos, como é o caso da disponibilidade de leitos em UTI, da taxa de ocupação dos nossos leitos. Sobre a pauta leitos de UTI, o governador dispensou uma atenção especial.
o chefe do executivo catarinense mais uma vez afirmou que Santa Catarina está bem estruturada. E a taxa de ocupação dos leitos exclusivos para Covid em Santa Catarina, elas têm um decréscimo de ocupação. Na segunda-feira desta semana, nós tínhamos 19% de taxa de ocupação. Na terça-feira, 17%. E no dia de hoje, nós estamos com 16% de taxa de ocupação dos nossos leitos de UTI. Sobre a retomada da rotina do catarinense, Carlos Moisés lembrou que tudo dependerá do comportamento do vírus no estado. Todo dia nós tomamos uma decisão nova, todo dia nós analisamos os fatos, e os fatos eles são modificáveis a cada dia. Segunda-feira, 19%, terça-feira, 17%, hoje, 16% de taxa de ocupação. Amanhã eu não sei qual será, nós temos um cenário projetado. Se o cenário se confirmar, nós vamos manter o leme. Se o cenário não se confirma, nós vamos corrigir a mão do Estado em várias áreas. Para o secretário de Administração do Estado, as liberações de restaurantes, shoppings e de igrejas não prejudicaram os atendimentos hospitalares e que dentro dessa política, novas decisões poderão ser tomadas. O movimento de liberação que foi feito, nós passamos a monitorar os números. Esse movimento não gerou um impacto, por exemplo, na capacidade de atendimento e de ocupação de leitos. Então foi um movimento seguro que a gente disse, não, esse não teve impacto. E assim sucessivamente, todos os movimentos sendo monitorados, novamente, a partir do momento que qualquer movimento desse passe a impactar na estrutura hospitalar, ele será reavaliado e medidas mais restritivas, se forem necessárias, serão adotadas. Nelson Teich disse em sua primeira entrevista coletiva como ministro da Saúde que o distanciamento social, embora apropriado, não pode ficar sem uma estratégia de saída do isolamento. O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, disse em sua primeira entrevista coletiva, desde que assumiu o cargo, que o governo está planejando como será a saída do isolamento. O afastamento é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. Isso é o que a gente vai dar suporte para estados e municípios, tá certo? Teich também negou o crescimento explosivo de casos da Covid-19 no país. A gente tem aqui, se você analisar mortos por milhão de pessoas, o número do Brasil é de 8,17. A Alemanha tem 15. A Itália, 135. Espanha, 255. Reino Unido, 90. Estados Unidos, 29. O nosso número é um dos melhores. O Brasil registrou nas últimas 24 horas mais 165 mortes em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Com isso, o país chega a 2.906 óbitos em todo o território nacional. O estado de São Paulo, o mais populoso e mais afetado pela pandemia, planeja retomar a economia gradualmente e por setores a partir de 11 de maio, quando termina o atual período de quarentena, apesar de não ter sido atingido ainda o pico de contágios. A situação no estado do Amazonas é de calamidade absoluta, como descreveu em entrevista por telefone à AFP o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Os leitos de UTI, todos na capital, estão praticamente ocupados e os cemitérios não dão vazão aos corpos que chegam. O caos no coração da Amazônia. Manaus sofre com falta de pessoal médico, alguns hospitais armazenam corpos em caminhões frigoríficos e os cemitérios começam a abrir valas comuns para atender a demanda que não para de crescer. Em entrevista à AFP por telefone, o prefeito da capital do Amazonas, Arthur Virgílio Neto, descreveu a situação como estado de calamidade absoluta. Até o dia 22 de abril, quase 3.000 mortes tinham sido registradas e mais de 45.000 infecções confirmadas pelo novo coronavírus. Autoridades locais construíram um hospital de campanha e o governo federal convocou médicos de todo o país para ajudar na crise, mas as medidas chegaram tarde e a situação preocupa, já que Manaus concentra todas as unidades de terapia intensiva do estado e 80% dos médicos especializados. O auge da pandemia deve ocorrer a partir de maio, mas Manaus já tem mais de 90% dos leitos ocupados, faltam equipamentos de proteção para funcionários da saúde e os remédios são escassos. O Amazonas também concentra a maior população indígena do país, um grupo de risco historicamente dizimado por vírus vindos de fora. 3 indígenas morreram de Covid-19. Veterinários confirmaram que 2 gatos de Nova York foram infectados pelo novo coronavírus. A primeira notícia é esta, sobre o contágio em animais.
2 gatos de Nova York se tornaram os primeiros animais de estimação diagnosticados com o novo coronavírus nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo Departamento de Agricultura e pelo Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças. Os gatos vivem em casas diferentes no estado de Nova York, epicentro da pandemia de Covid-19 no país. Segundo um comunicado das autoridades, os 2 animais tiveram doenças respiratórias leves e espera-se que se recuperem completamente. O proprietário de um dos gatos contraiu o coronavírus antes de o felino começar a ter os sintomas, explicaram as autoridades. O outro gato vive em uma casa onde ninguém tinha sido diagnosticado com o novo coronavírus. De acordo com as autoridades, o vírus pode ter sido transmitido a esse gato por um membro do lar sem sintomas ou levemente doente, ou através do contato com uma pessoa infectada fora de casa. Embora as autoridades sanitárias ainda estudem o impacto da Covid-19 em animais, não há provas de que os pets desempenhem um papel no contágio do vírus nos Estados Unidos. O Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças recomenda que os gatos fiquem dentro de casa, quando possível, para evitar sua interação com outros animais e humanos. Também pede que os cães devem ser levados para passear, mas sempre com coleira quando estiverem em ambientes externos e evitar áreas com aglomeração de pessoas. Aconselha ainda que as pessoas que contraíram Covid-19 se mantenham separadas de seus animais de estimação durante a quarentena. A seguir, Comitê de Gestão de Gastos de Criciúma se reuniu pela primeira vez. Pela primeira vez, o Comitê de Gestão de Gastos de Criciúma se reuniu. Acompanhe. Acompanhar a aplicação dos valores recebidos pela administração municipal para conter a transmissão do novo coronavírus em Criciúma. Esse é o objetivo do Comitê de Gerenciamento dos Gastos Públicos em Ações Preventivas e de Combate à Covid-19. Coordenada pelo vice-prefeito Ricardo Fabres, a primeira reunião do comitê foi realizada na quarta-feira, no Salão Ouro Negro, no Paço Municipal Marcos Rovares. Conforme Fabres, valores recebidos pela administração municipal por meio de transferências, emenda parlamentar, entre outros modos, serão acompanhados pelos membros. O comitê é composto por 8 representantes da Prefeitura de Criciúma, além de 2 vereadores e 1 representante do Observatório Social. O Comitê de Gerenciamento dos Gastos Públicos foi instituído pelo Decreto Municipal número 481/20 e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Governo de Criciúma. O comitê estabelecerá um cronograma de trabalho e apresentará um relatório conclusivo sobre as ações executadas no município. A data da próxima reunião do órgão será definida nesta semana e comunicada a todos os membros. Com a pandemia do novo coronavírus, os casos de violência contra a mulher aumentaram em vários estados brasileiros. Com o isolamento social, milhares de mulheres são obrigadas a ficar em casa com os seus agressores. A quarentena foi uma medida adotada para evitar a propagação do novo coronavírus. Mas para muitas mulheres, o isolamento social se tornou um período de risco. Com a pandemia, o número de vítimas de agressão e feminicídio aumentou em vários estados. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que no último mês de março houve um aumento expressivo no assassinato de mulheres dentro de casa, em comparação com o mesmo período do ano passado. No estado do Acre, o índice foi de 100%, no Rio Grande do Norte, de 300% e no Mato Grosso, 400%. Um dos problemas que perpetua o feminicídio é a mulher ter medo de denunciar a agressão e o agressor na delegacia. Só em São Paulo, a violência contra a mulher aumentou 30% durante a quarentena. Já no Rio de Janeiro, o aumento foi de 50%. E mesmo durante o isolamento social, os canais de denúncia continuam funcionando normalmente.
o governo do estado de São Paulo disponibilizou a delegacia eletrônica para confecção de boletins de ocorrência de violência doméstica, através do site www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. Após a elaboração do boletim de ocorrência, ele vai ser ratificado por um delegado de polícia e uma cópia vai ser encaminhada para o e-mail da vítima, o e-mail que foi constado nesse boletim de ocorrência. Várias medidas estão sendo adotadas a fim de reforçar a proteção à mulher nesse período. A Patrulha Maria da Penha, lei que já está em vigor no estado de São Paulo, oferece um conjunto de ações integradas para ajudar no acompanhamento da execução de medidas protetivas. O deputado, autor da lei, ressalta que esse é um momento importante para monitorar as mulheres que são vítimas de violência, principalmente durante o confinamento, em que elas estão muito próximas dos seus agressores. E que ela se sinta realmente amparada. Olha, não adiantou fazer a denúncia, a pessoa continua me ameaçando. Então, que a patrulha, que tenha realmente um acompanhamento, vai lá saber o que está acontecendo. Ora, não está tendo eficácia essa medida protetiva. Então, precisa tomar uma medida um pouco mais segura. É possível fazer a denúncia pelo telefone 180 do Serviço de Informações e Denúncia da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia e garante o anonimato da vítima ou denunciante. Já em casos de emergência, é necessário ligar para a polícia no número 190 ou ainda procurar uma das delegacias especializadas de atendimento à mulher. E na série de reportagens especiais produzidas pelo Departamento de Comunicação da Unesc, vamos falar sobre a importância de lidar com as emoções em época de isolamento social. É um momento difícil, que pode parecer insuportável e desencadear emoções intensas e de difícil gerenciamento. É preciso dizer que medo, ansiedade, raiva e tristeza são emoções naturais nos processos do viver, mas que diante do contexto que estamos vivenciando, podem ser sentidos de forma muito mais intensa por algumas pessoas. Se este for o seu caso, você pode e deve procurar ajuda para que seu sofrer seja acolhido e tenha um espaço de cuidado neste momento. Uma questão importante é que, dependendo de como olhamos para o que estamos vivenciando, poderemos entendê-lo como algo insuportável e intransponível, ou como uma oportunidade de aprendermos mais sobre nós mesmos, para aprender a lidar melhor com o que sinto. Que ferramentas tenho? Onde posso buscá-las, se não as tenho? A ideia aqui é conscientizar de como percebemos, sentimos e agimos e assim fazer escolhas que ajudem a suprir nossas necessidades de escuta, cuidado e afeto. E caso sinta que precisa de ajuda, procure uma das estratégias que a Unesc está disponibilizando. Converse com pessoas e profissionais que possam ajudar a enfrentar o contexto que você está experimentando. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, sexta-feira, se Deus assim permitir. Boa noite.